Quero fazer referência à avó da filosofia, a uma escritora da escrita cuneiforme, que é a Anenduana, que é uma sacerdotisa da Mesopotâmia, filha do rei Sargão, que foi uma das primeiras mulheres a escrever e a assinar na argila, né, na escrita cuneiforme, a sua escrita, que era de reverência a uma deusa, que é a deusa Inanna, ou Star, ou Astarte, que é uma deusa muito presente em todo o berço ocidental, que vai ser transformada na Afrodite, lá na Grécia, que vai ser chamada de Pandêmia, aquela que é adorada por todos, e que vai virar um demônio na religião judaico-cristã, o Astarote, né? O Astarote é essa mudança, para a gente perceber como que a leitura judaico-cristã, patriarcal, ocidental, como que ela contribui e aprofunda esse papel excludente, esse lugar de submissão da mulher. A gente vê nesse simples exemplo de uma deusa que era a Pandêmia, adorada por todos, e que se torna um demônio, né? Então, acho que isso fala muito, diz muito para a gente sobre esse lugar que as mulheres foram obrigadas, foram oprimidas, foram reprimidas e passam a ocupar. E aí a gente tem a Idade Média inteira fazendo essa discriminação da mulher e colocando a mulher como submissão. Então, hoje, o que a gente tem está arraigado a esse passado histórico, né? Então, a gente só compreende o nosso presente ainda de opressão, de repressão, de exclusão, se a gente olhar para esse passado que reverbera ainda muito no presente, mas que a gente também tem um movimento de mudança para isso, e eu acho que esse movimento se dá nesses espaços acadêmicos, na mudança da história da filosofia, em que caibam outros tipos de história da filosofia. A gente trabalhou na pesquisa com cartas escritas por mulheres do medievo, por obras de medicina. A gente tem a Trótula de Ruggiero, que é italiana, do século XI, e que fez um tratado de medicina para as mulheres. Mas nesse tratado a gente consegue tirar uma filosofia, tirar as ideias, né, aquilo que ela traz e que é importante para se compreender, claro, levando em consideração a ideologia maior desse momento histórico, que é a do cristianismo. Então, é mais ou menos esse o meu caminho de pesquisa. E aí eu vou passar para a leitura do meu texto. Bom, iniciar uma investigação sobre mulheres filósofas como poeta e não como filósofa requer alguma explicação. Quando Safo de Lesbos escrevia seus poemas no século VI a.C., a filosofia também estava surgindo. Mas qual filosofia? A filosofia da physis, feita pelos gregos no período pré-socrático, considerados primeiros pensadores que se debruçam a investigar as primeiras causas e princípios de tudo que existe, a partir de uma compreensão que esse princípio original estava conectado à physis. E aí encontra elementos como a água, o fogo, ou mesmo o ar, como resposta para essa busca das origens, sendo Tales, Heráclito, Anaxímenes alguns desses primeiros filósofos. Safo, por outro lado, não se ocupa nem se preocupa com esse fundamento inicial, de certa forma material da physis, mas ela se ocupa e se preocupa em fazer poesia, em cantar seus versos inspirados pelos deuses e deusas e que buscavam trazer à tona seus sentimentos de amor, de angústia, de paixão, suas incertezas, enfim, o seu modo de viver na ilha de Lesbos no século VI a.C. Mas aqui queremos relacionar poesia com filosofia e nomear Safo como filósofa. É importante considerar a antiguidade da tradição da poesia na Grécia, tradição oral secular. A poesia não era feita para ser falada, mas era feita para ser cantada. O cantor, o aedo, era inspirado pelas musas a dizer o que é, o que foi e o que será, trazendo à presença o próprio ser de tudo que há, instaurando uma realidade que, a partir do canto do poeta, passava a ser uma realidade de fato e para todos.
Antes da escrita, eram essas narrativas poéticas cantadas que regiam o próprio modo de viver do povo grego. E como histórias contadas, a cada vez que eram contadas, iam se alterando algumas passagens, alguns acontecimentos, o que é característico da oralidade. Com os primeiros escritores, Homero e Hesíodo, a escrita dessas obras impõe uma interpretação mais fechada, com menos nuances e variantes, e vai se assentando em uma versão mais homogênea. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, têm essa fonte poética como formadora do seu próprio modo de ser, de seus valores, de sua cultura, e toda oposição e crítica a essa cultura nasce desde esse mesmo pertencimento. A poesia aparece como modo de escrita também desses primeiros filósofos, como os escritos de Xenófanes, que era um poeta nômade, que recitava seus versos, né, onde passava, do próprio Heráclito, e Parmênides, que escreveram poeticamente o Perifysios, sobre a physis, partindo de uma tradição poética que eles pertenciam. Escreviam em versos seus questionamentos sobre as origens e os fundamentos de tudo aquilo que existe. Faziam filosofia, claro, mas a faziam poeticamente. Era a poesia que fundamentava esse dizer filosófico originário. A inspiração poética de Safo, porém, traduz-se numa outra novidade nesse momento histórico. A composição de suas poesias vem carregadas de sentimentos e expressões da interioridade, do mundo a que pertencia, pois, embora ela se referisse frequentemente aos deuses, ela falava também dos seus amores terrenos, de sua família, de sua filha, de seus irmãos, de sua mãe, de suas paixões, enfim, de pessoas que compartilhavam de sua vida. Os elementos que aparecem em sua poesia deixam ver os seus pensamentos, mas também seus sentimentos mais interiores, mais pessoais e profundos, revelando-nos uma existência carregada de emoções e sentimentos. O mais importante para a poeta é quem se ama, o amor, não o Deus Eros, mas o amor de outro ser humano. É o sentimento homenageado e é, pois, mais importante e mais belo do que tudo. A figura amada, que ao andar desperta seus desejos, conforme o poema, que eu não vou ler agora pelo tempo, essa é para Safo a mais clara verdade que ela intencionava dizer ao mundo. Esta é uma filosofia do amor, do sentimento, do desejo, que não separa sentimentos e razão, como Platão, Descartes, que não está preocupada com o princípio originário, uma causa primordial, como os filósofos da physis, mas que admite e enaltece o que de mais importante existe e merece ser falado nesta vida, o amor. Temos, assim, uma filosofia carregada de afetos, inspirada pela vida, e por isso podemos dizer que Safo representa uma outra concepção de filosofia, uma filosofia das emoções, dos sentimentos, em tempos que as mulheres não costumavam escrever e cantar sobre suas próprias vidas. Ouvimos a intensidade da voz de Safo ecoando um som de liberdade, abrindo possibilidades num mundo cerceado de repressões e censuras ao ser feminino. Essa poeta, que fez do viver sua poesia, nos trouxe um outro modo de pensar, de fazer filosofia. O filósofo Martin Heidegger, no século XX, buscou rediscutir o papel dos sentidos e dos sentimentos na existência. Para ele, o sentimento não é algo inferior, mas é o fundamento mesmo de nossas relações no mundo. Mundo este que é sempre parte de nós e não um objeto de conhecimento. E o sentimento tem a característica de abrir esse mundo com o sentido possível. Assim diz o filósofo, aspas, no sentimento abre-se e mantém-se aberto o estado no qual nos encontramos, concomitantemente em relação às coisas, em relação a nós mesmos e em relação aos homens que convivem conosco. O sentimento é efetivamente esse estado aberto para si mesmo, no qual nossa existência se agita. Fecha aspas. Heidegger traz essa importante reflexão que o sentimento abre o nosso estado de ser em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Os sentimentos ou as tonalidades afetivas são a base em que nos relacionamos sempre a cada vez com nós mesmos e com os outros, sendo impossível colocá-los como inferiores ou querermos ignorá-los, pois é a partir deles que nós somos o que somos. Muito embora essa importância, desde a tradição de pensamento ocidental, advinda do modelo platônico, que inferioriza tudo que se refere aos sentidos, sentimentos e paixões,
O âmbito da alma, e na modernidade o âmbito da razão, vem sendo privilegiado. E aí, por isso, Heidegger vai dizer, abro aspas, talvez o que aqui em casos análogos chamamos sentimento ou estado afetivo tenha mais razoabilidade, quer dizer, se aperceba mais, porque é mais aberto ao ser, de que toda a razão que, entretanto, se tornou rátio e foi falsificada pela interpretação racional. Aí prestou estranhos serviços o fascínio pelo irracional, como o aborto do racional não pensado. Fecho aspas. Acho que só vai dar o tempo para Safo. Bom, se os sentimentos abrem um mundo, há aqueles sentimentos que devem ser exaltados, como o amor, em que o mundo se mostra como uma harmonia e contentamento. Porém, quando o sentimento da tristeza causada pela ausência do ser amado precisa ser aliviado, Safo nos mostra sua estratégia, que é ver na saudade a presença daquela que à distância se encontra. E aí eu vou ler o trecho do poema. Safo assim diz: que morta assim eu estivesse, ela me deixava entre lágrimas, e lágrimas dizendo, ah, o nosso amargo destino, minha Safa, e eu me vou contra a vontade. Esta resposta lhe dei. Adeus, alegra-te, de mim guarda a lembrança, sabes o que nos prendia a ti. Se não, quero trazer-te de novo à memória, as lindas horas em que vivemos, de violetas, de rosa e aça flor. Nós duas, lado a lado, tecendo grinaldas, teu delicioso colo, flores e perfumes feitos para rainhas, ungias com óleo. Termina o poema. O que vale a vida, senão os momentos felizes que passamos juntos com quem amamos, onde o eu e o outro se conectam plenamente em harmonia e encantamento, num fazer compartilhado lado a lado uns com os outros. Safo sabe bem valorizar o que de mais importante acontece no seu cotidiano. A felicidade não está além, não está no extraordinário quase inalcançável, está na vivência carregada de sentimentos que ama e que sabe que ama. A poesia, desde as origens dessa antiga tradição na Grécia, é um desígnio divino, conforme anunciou Hesíodo. Devemos às musas homenagear para que elas nos inspirem, nos digam o que deve ser e o que será, construindo a temporalidade e instituindo a memória. Por isso, Safo também faz referência às musas e invoca a importância delas na construção da memória. Assim diz, aspas, mortas jazerás, e não deixarás memória nem saudade, porque não tiveste parte nas rosas da Piélia. Fecha aspas. Invisível errarás na casa do Hades, e entre escuros mortos, depois de teres voado daqui. Bom, a quem não participou da Piéria, que representa aqui o lugar de origem das musas, ou seja, a própria razão de ser da poesia, não restará memória, e por isso nem o sentimento da saudade. A poesia é o que marca uma vida, alongando-a além da vida corpórea, construindo uma memória que permite a existência do sentimento da saudade por aquilo que é que se deixa. A poesia que marcou a vida de Safo permitiu que sua memória chegasse a outros tempos, muito diferentes e muito distantes do seu, chegando até a nossa época, nosso mundo, porque falar de sentimentos, de emoções, perceber a relevância deles na existência, nos impõe a pensar sobre a necessidade de trazer esses sentimentos e estas emoções para um primeiro plano, não mais relegá-los a um plano inferior, conforme a visão moderna, cartesiana ou mesmo a filosofia platônica. A filosofia que podemos ver na obra de Safo exalta a profundidade do humano a partir daquilo que é mais importante, que não é, como para os pré-socráticos, a busca de respostas ao enigma das origens de tudo aquilo que é do mundo externo, mas é o conhecimento e reconhecimento de si mesmo, de seu ser mais profundo, reconhecendo sofrimentos e alegrias, tristezas e felicidades, quando eles se apresentam, fazendo das relações humanas no mundo um constante apropriar-se do que se é. Bom, eu vou terminar a Safo, então, e não passo nem para Cristine. O último poema da Safo: parece-me ser igual aos deuses esse homem que, sentado na tua frente, te ouve de perto falar docemente e rir de maneira encantadora, o que me faz saltar o coração no peito, pois quando te olho por um momento, já não sou capaz de dizer nada, a minha língua silenciosamente gela, e imediatamente um fogo sutil corre sob minha pele, deixo subitamente de ver.
Meus ouvidos unem e um suor frio cobre o meu corpo, dominado por intenso tremor. Fico então mais verde do que a erva e pareço pouco distante de morrer, mas tudo se deve suportar. Fim de poema. Os sentimentos arrebatam os sentidos. Ao olhar o ser amado, Safo já não é capaz de dizer nada, nem sequer de ver ou ouvir. Todo o seu corpo fica dominado de intenso tremor, uma sensação tão intensa que quase a aniquila por alguns instantes. Ela é toda puro sentimento, os sentidos estão à flor da pele. Podemos dizer que esse belíssimo poema é uma demonstração da vivacidade das palavras do canto de Safo. Canto que encanta pela maneira como expressa o poder dos sentimentos, sua força e intensidade, manifestando de corpo e alma sua existência. Se a poesia está na origem da filosofia, acompanhando as indagações de Xenófanes, Parmênides, Heráclito e tantos outros, podemos afirmar também que a filosofia está acompanhando a poesia de Safo, nos incitando a sentir, pensar sobre os sentimentos mais profundos e fundamentais da nossa existência humana no mundo. Bom, e aí eu encerro na Safo.